Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos para mais uma aula de vídeo. Crianças, pode ser que no decorrer das aulas vocês escutem aí no fundo um gritinho, uma vozinha gritando mamãe, ou até mesmo um chorinho. É o meu bebê, o Heitor, tá bom? Como a Pro faz as aulas em casa, às vezes ele quer a atenção da Pro, e a Pro tem que dar uma paradinha para cuidar dele, tá bom? Mas não é nada que atrapalhe vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso cabeçalho. Copiem no caderno. Escola. Copiem com letra cursiva, tá? MF, professora Helena Briggs Ramos. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Dia da semana. Qual é o dia da semana hoje? Quarta-feira. Hoje o dia está ensolarado. Olha que a Pro mudou o solzinho de hoje. Estamos há 97 dias em isolamento social. Este caderno pertence a... Aí você vai colocar o nome de quem é o dono do caderno, no caso você, né? Minha professora se chama Regiane. Terminou o cabeçalho, vocês vão anotar a rotina. Então, anotem a rotina de hoje. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e depois de ciências. Então, vamos lá. Vamos começar com a aula de língua portuguesa. Semana passada e nas aulas anteriores, nós estávamos aprendendo sobre as histórias em quadrinhos, né? Você já conhece histórias em quadrinhos. Desenhe no seu caderno esses elementos, mas pinte apenas os que fazem parte das histórias em quadrinhos. Então, esses elementos aqui, que a Pro deixou aqui, ó, alguns deles fazem parte das histórias em quadrinhos, você já sabe quais são. Os que fazem parte das histórias em quadrinhos, você vai pintar da cor que você quiser. Os outros, você vai só desenhar e deixar em branco, tá bom? Próxima atividade. Leia esta tirinha e responda as questões sobre ela. Isso aqui, ó, é uma tirinha. Então, vamos ler. Leiam junto com a Pro. Professora, dá para brincar e aprender ao mesmo tempo? Claro que dá. Principalmente quando vocês brincam de vaca amarela. Isso aqui é uma tirinha de uma história em quadrinho. A história em quadrinho é uma história inteira, assim, né? Toda de desenhos e falas. Isso aqui é só uma parte, então a gente chama de tira ou tirinha. Aí você vai responder aqui, ó. Quem são os personagens que fazem parte da tira? A professora, o menino maluquinho e alguns amigos, né? Eu acho que é isso. Vocês acham que tem mais gente? Próxima questão. Questão 2. Nessa tira, a história é contada em quantos quadros? Então, nós temos aqui uma história em quadrinhos pequenininhas que nós chamamos de tira. Em quantos quadros ela está dividida? Aqui nós temos um e depois nós temos outro, né? Então, você vai responder aqui quantos você acha que é. No primeiro quadro, qual é a dúvida do menino maluquinho? O que ele pergunta para a Pro? O que ele quer saber? Escrevam aqui. No segundo quadrinho, o que representam as palavras blá, blá, blá? Tá vendo que aqui tem um monte de blá, blá, blá escrito? Ó, blá, 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 blá. O que você acha que isso quer dizer? Escreva aqui. Quinta pergunta. Observe o modo como foram escritas as palavras blá, blá, blá no último quadrinho e as expressões dos personagens. O que isso indica?
Você vai observar como essas palavras estão escritas e se eles estão tristes, felizes, conversando, calados, como eles estão. O que isso quer dizer? Você vai responder aqui. Crianças, a Pro esqueceu de falar uma coisa. Essas atividades vocês têm que copiar no caderno, tá bom? Copiem todas as questões no caderno e respondam no caderno com letra cursiva, tá? São 3 questões. A última. No segundo quadrinho, a professora menciona a brincadeira vaca amarela. Essa brincadeira tem uma regra. Todos devem ficar em silêncio. Quem fala primeiro, perde. No último quadrinho, é possível perceber que os alunos sabem brincar de vaca amarela? Sim ou não? Respondam aqui. Agora, nós vamos para o LDI, na matéria de Ciências. Então, abram o LDI de Ciências na página 10. Vamos lá. A semana passada, nós fizemos 9. Então, agora nós vamos para a página 10. É essa página aqui, ó. Leia o texto e depois faça o que se pede. Margaret Mead foi uma artista inglesa que desenhou e pintou a beleza das florestas brasileiras. Em suas várias viagens a esses ambientes, ela desenhou e pintou plantas como orquídeas e bromélias. Para encontrar as melhores plantas para seus desenhos, Margaret Mead entrava em rios, subia em árvores cheias de formigas e ficava na chuva. Agora vamos responder. No texto, que é esse texto aqui, pinte de verde o nome das plantas que Margaret Mead desenhou. Então, quais são as plantas que ela desenhou? Orquídeas e bromélias. Aí você vai pintar de verde aí no seu LDI. Pinte de marrom o nome de um animal. Qual animal que ela citou? Formigas. Então, você vai achar formigas aqui no texto e vai pintar de marrom. Questão B. Grife, no último parágrafo do texto, um fator não vivo. Lembra que a gente explicou, que a Pro explicou para vocês, nós aprendemos sobre os fatores vivos e os não vivos? Então, você vai procurar aqui e vai grifar no último parágrafo. O último parágrafo é esse aqui que a Pro vai circular de amarelo para vocês verem, ó. Aí, vocês vão achar aqui um fator não vivo e vai grifar. Esse a Pro não vai fazer, que a Pro quer ver que se vocês aprenderam. Então, você vai achar aqui um fator não vivo e vai fazer um risco embaixo dele, tá bom? Aqui na questão C, você vai desembaralhar essas letras e descobrir a palavra que completa a frase a seguir. Essas letras aqui, ó, mas, se, cosiste. O que é isso? Do jeito que está escrito aqui, a gente não consegue saber o que é. Então, você vai desembaralhar e vai formar a palavra correta. Nos locais visitados por Margaret Mead, é possível observar as interações que os seres vivos estabelecem entre si e com os fatores não vivos. Por isso, podemos dizer que esses lugares são... O nome que você encontrar aqui é a resposta que você vai colocar aqui, ó. A palavra. Então, na hora que você encontrar, você já escreve aqui. Tá bom? Vamos para a quarta. Os terrários são miniaturas de um ambiente reproduzido dentro de recipientes como garrafa de PET ou potes de vidro. Observe um exemplo de terrário e depois marque a alternativa correta. Podemos dizer que o terrário é um ecossistema por quê? Qual você acha que é a resposta correta? A. Porque as plantas sobrevivem sozinhas? Você acha que é isso? A B. As rochas, a água, a luz e o ar matam as plantas? Você acha que é isso? A C. Há seres vivos e fatores não vivos e eles se relacionam entre si? Também não sei. E a D. As plantas não precisam de fatores não vivos.
As plantas não precisam dos fatores não vivos. Você vai ler com calma, vai tentar descobrir qual é a alternativa correta e depois você vai fazer um X. Aqui a página do LDI é para fazer no LDI, não precisa fazer no caderno, tá? Aí, crianças, nós iríamos para a página 11, mas a página 11, nós vamos fazer depois. A Pro vai mandar um áudio no grupo pedindo para a mamãe de vocês separar essas coisas. E aí nós vamos fazer juntos depois. A Pro vai fazer uma chamada de vídeo com vocês e nós vamos fazer o que está na página 11. Então, por enquanto, pulem a página 11, tá bom? Vamos para a página 12. Página 12. Ciclo de vida. Então, vamos lá. Você já estudou que os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essas são etapas que ocorrem na vida de todos os seres vivos. Observe, por exemplo, o que acontece durante a vida de um feijoeiro. Nós plantamos feijões no algodão, lembra? Como foi legal? Nós plantamos, demorou bastante para a semente germinar, demorou 1 ou 2 semanas, aí cresceu uma nova planta, ficou linda, lembra? A Gi sempre mandava um vídeo no grupo, o Davi, o Matheus, aí a planta cresceu. Como a gente tinha plantado ela no algodão, a hora que ela começou a ficar grande, nós teríamos que plantar lá na terra, para ela se reproduzir. E depois, o que aconteceu? Ela morreu. É o ciclo da vida, é assim que funciona. Essa sequência de eventos que ocorrem durante a vida do feijoeiro recebe o nome de ciclo vital, é o que aconteceu com o nosso feijão. Por isso que a Pro passou aquela experiência para vocês. No ciclo vital dos seres humanos, além das mudanças no corpo, ocorrem alterações no comportamento, nas habilidades e nas emoções. O desenvolvimento humano é um processo contínuo. Apesar de cada um se desenvolver em seu próprio ritmo, há etapas que são comuns a todos. Então, por exemplo, todo mundo nasce como um bebê. Todo mundo passa pela fase de ser criança, todo mundo fica adolescente, todo mundo fica adulto, todo mundo fica idoso, né? São coisas que são comuns na vida de todo mundo, tá bom? Esse é o ciclo da vida. Agora vamos para a página 13. Aqui na página 13, falaremos sobre metamorfose. Os animais, assim como os seres humanos, passam por várias fases em seu ciclo vital. Alguns nascem semelhantes aos adultos e passam por mudanças simples. Mas há filhotes que nascem bem diferente dos adultos. Enquanto crescem, o corpo deles sofre muitas transformações, e essas transformações são chamadas de metamorfose. A borboleta é um exemplo de animal que passa por metamorfose. Do ovo, nasce uma lagarta, que se alimenta e cresce. Após algum tempo, a lagarta para de se alimentar e se transforma em uma pupa, que fica protegida por um casulo. Dentro do casulo ocorrem várias mudanças do corpo do animal, até que ele se torne uma borboleta adulta. Então, ó, esse processo todo que acontece com a borboleta, nós chamamos de metamorfose. Vamos observar as mudanças que ocorrem no corpo da borboleta? Então, você vai recortar essas imagens aqui, que tem aqui do ladinho do LDI, e você vai colar aqui nesses quadradinhos, ó, na ordem correta. Recorta as imagens da lateral, e aí você vai colar no lugar certinho aqui, observando o ciclo. E percebe como elas são diferentes. Então, por exemplo, quais são os ovos? Cadê os ovos da borboleta? Você vai procurar aqui e vai colar aqui. A borboleta já pronta, já grande, já transformada, você vai colar aqui. E assim por diante. Tá bom? Aí, feito isso, nós vamos para a página 14. Abram a página 14
do LDI. Aqui na página 14, nós temos várias atividades. Então, atividade 1. Os seres vivos passam por várias transformações ao longo de sua vida. Observe o desenvolvimento de uma macieira, desde a semente até a árvore com frutos. Que nome damos a essa sequência de eventos? Nascimento, reprodução, ciclo de vida ou desenvolvimento? A que você achar que está certa, você vai fazer um X. Eu acho que a palavra correta é ciclo de vida. Então, você vai lá no seu LDI e você vai fazer um X, tá bom? A 2. Quando vemos uma borboleta no jardim, estamos observando a fase adulta deste animal. Mas antes de se tornar adulta, ela passa por várias outras fases. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Ligue as fases da borboleta às suas respectivas descrições. Então, por exemplo, a borboleta, ela está na fase adulta, então você vai ligar. Fica protegida por um casulo. Aonde que ela está quando ela está protegida por um casulo? Vocês vão ligar. É depositado sobre as plantas. Onde que ela fica? Que fase que é essa? Alimenta-se e cresce. Aí você vai continuar ligando. A professora ligou 2 porque senão fica muito fácil, né? Aí vocês façam o resto sozinhos, tá bom? Depois manda para eu corrigir. E aqui a última questão, a B. Desde que nascem, as borboletas sofrem muitas transformações até a fase adulta. Essas transformações são chamadas de... Nós acabamos de falar ali na outra página. Você vai escrever aquela palavrinha aqui, ó. Depois disso, nós vamos para a página 15. Aqui na página 15 é uma atividade muito gostosa, ó. Aprender é divertido. Os sapos também passam por metamorfose. Para aprender mais sobre esse assunto, faça o que se pede a seguir. Então, você vai completar e pintar os desenhos para descobrir as fases da vida de um sapo. Você vai pintar, por exemplo, ó, você vai pesquisar, pede ajuda para a mamãe, para o papai, pode pedir ajuda para a Pro também, que a Pro está aqui esperando. Você vai pesquisar qual a primeira fase da vida do sapo. Você vai pintar e depois você vai escrever aqui onde tem o número 1. Ó. Aí, qual a segunda fase da vida do sapo? Você também vai pesquisar para você saber qual é o nome. E depois você vai escrever aqui embaixo, na alternativa 2. Aí você vai pintar também a 2. Depois você vai descobrir qual que é a terceira fase, você vai pintar e vai escrever aqui também. Tá bom? Feito isso, nós já acabamos as atividades de hoje. Hoje nossa aula foi de ciências, um pouquinho de língua portuguesa. E já finalizamos por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, crianças. A Pro está sempre aqui disponível, online, esperando vocês perguntar, esperando receber as atividades de vocês, tá? Mandem fotos, mandem vídeos, que a Pro fica muito feliz quando a Pro recebe uma devolutiva do que vocês têm feito, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.